Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputados falam sobre a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal no Congresso. E agora, deputado Pedro Kempis, falar um pouco aqui da reforma da Previdência. Eu fico imaginando, deputado Pedro Kempis, aquela dona de casa, o trabalhador rural, eu fico imaginando o professor, os militares, né, que vai para 35 anos, o idoso que, ao adquirir o direito da LOAS, que lhe paga um salário mínimo para você poder comprar seus medicamentos, os 30 milhões de trabalhadores informal, deputado Pedro Kempis, os 13 milhões de desempregados, que leitura que eles estão fazendo hoje com a apresentação desse projeto da reforma da Previdência pelo presidente Bolsonaro ontem? Que leitura que eles estão fazendo hoje? Daqueles momentos de euforia, de pintar o rosto, de ir para as ruas, daquelas cenas metralhando, né? Quem? Metralhando quem? Será que aquela cena metralhando quem com esse projeto da reforma da Previdência apresentado pelo presidente Bolsonaro ontem? As mulheres, deputado Pedro Kempis, essa reforma ela pega em cheio os direitos das mulheres. Em cheio. Não tem como nós não discutirmos que o país precisa passar por reformas. Não tem como não discutirmos. Agora você vê, deputado Marçal, uma proposta apresentada que ela tem nome e endereço. Ela tem nome e endereço. Quem que ela quer atingir? Eu acho que o presidente da República ainda passa por uma credibilidade popular muito grande. E o momento oportuno de se apresentar a proposta da reforma é justamente esse. Se ela não passar agora, não passa nunca mais. Agora, se passar da forma como foi proposta pelo presidente ontem, o prejuízo é muito grande, principalmente para os pequenos. Eu ouvi a fala que a reforma é igual para todas, que quem ganha menos vai contribuir menos, mas não me convence pelos números apresentados, deputado Coronel Davi, não me convence. Os professores, 5 anos a mais. As mulheres. Aí deixa de fora, de certa forma, o judiciário. Há uma proposta complementar depois para o judiciário. Essa reforma, para ser séria, ela precisava começar principalmente pelos subsídios. Principalmente pelos subsídios. Aí sim eu diria que era uma reforma séria. Vamos aguardar, deputado Gerson Claro. R$400 de benefício do LOAS para quem precisa se alimentar, comprar seus medicamentos, pagar sua água. Como que faz com R$400? Muda de 15 para 20 anos, o tempo mínimo para você ter o direito a aposentar. Eu vejo que praticamente, por contribuição, você não fecha essa conta para poder aposentar. Dá 40 anos, dá 70 de idade, não fecha essa conta. Não fecha essa conta.
Vou permitir a parte de Vossa Excelência. Não tem como colocar todos os trabalhadores da vala comum nessa reforma da Previdência. Não tem como. Discordo. Deputado Cabalmi, primeiro agradecer a Vossa Excelência pela concessão do à parte. Este é um assunto que está sendo discutido, naturalmente, já estava e agora mais ainda pela necessidade. Exemplo nosso aqui, que o déficit da nossa Previdência aqui estava passando de R$1 bilhão. E nós tivemos a coragem, mesmo diante de um momento muito difícil, e Vossa Excelência esteve aqui presente, e foi aprovado, aumentando a alíquota de 11% para 14%. Uma coisa é certa, o mundo todo caminha nessa perspectiva das mudanças, das suas regras. Aconteceu isso em vários países, a Alemanha, o último país que fez isso foi a Grécia. E nós aqui no Brasil, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, principalmente nós que somos oriundos da área rural, à época, na década de 70, a pessoa estava, a sua expectativa de vida era de 50 a 56 anos, nessa média. E cada minuto que passa, a expectativa de vida do brasileiro aumenta. Portanto, é natural que tem menos pessoas trabalhando para sustentar mais gente. Se nós fizermos uma pesquisa agora, e o Mansueto Almeida esteve aqui em dezembro de 2014, e ele nem sonhava em fazer parte do Ministério da Economia, ele dizia, olha, hoje o Brasil tem 4 trabalhando para cuidar de 8. Daqui uns 15, 20 anos vai ter 4 pessoas para cuidar da aposentadoria de 20. Então, o número aumenta ao contrário. Vou permitir a parte de Vossa Excelência, que falta 1 minuto e meio e encerro, senhor presidente. Deputado Cabalmi, na Câmara Federal eu fui vice-presidente da Frente Parlamentar dos Aposentados e Pensionistas e era coordenador aqui do Mato Grosso do Sul. Eu apresentei o projeto 4434 para recuperar as perdas dos aposentados, porque a pessoa que ganhava 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, passou ao longo do tempo a ver diminuído isso para 1 salário, porque cada vez que sobe o salário mínimo, não sobe para quem ganha acima de 1 salário. Então, os governos todos que se sucederam tiveram o objetivo de fazer com que o aposentado do INSS, aquele que contribuiu para ganhar 5 salários por mês ou 3 salários por mês, passasse a ganhar apenas 1 salário. Então, tem diversas distorções nesse sistema previdenciário. A reforma é necessária, todos nós concordamos com isso. Agora, isso não pode recair sobre essas pessoas, esses aposentados que ganham 1 salário mínimo e meio, 2 salários. Isso não causa rombo nenhum na Previdência. O que é necessário é verificar os privilégios, onde é que está estourando isso. A esse ponto que chegamos, qual foi a causa, ou quem foram os causadores disso, e não reputar a essas pessoas que trabalharam uma vida inteira e ganham tão pouco. Criação de comissão parlamentar temporária para analisar os limites territoriais de Mato Grosso do Sul é debatida por Renato Câmara. Eu apresentei nesta casa o requerimento para a criação da Frente Parlamentar Temporária para discutir e analisar as divisas, os limites territoriais do nosso Estado e também a regularização fundiária. Esse tema nós estamos discutindo nessa casa por 2 anos e ele é fundamental para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos nos modernizar e avançar, principalmente no georreferenciamento. Os nossos municípios, as suas divisas são muito precárias ainda e não tem o georreferenciamento no Mato Grosso do Sul com todos os municípios. Nós tivemos 2 audiências públicas ao longo desses 2 anos, onde, com a parceria com a Agraer e o IBGE, nós apresentamos para o Vale do Ivinhema e também para Grande Dourados as divisas, as confrontações e o georreferenciamento. E estão dentro do domínio da Prefeitura, sendo analisados. Muitos já foram superados, mas muitos estão sendo discutidos. E essa comissão temporária tem esse papel de fazer o debate, de fazer a discussão entre os municípios que têm
tem conflitos ou sobreposições dentro dos limites georreferenciados. Nós temos problema, por exemplo, com Rochedo e Bandeirantes, onde Bandeirantes tem até uma unidade de saúde dentro do município de Rochedo, presta serviço à população de Rochedo, mas o território não é de Bandeirantes. Nós temos problema entre Jaraguari e Campo Grande, que acontece também esse atendimento de Campo Grande a Jaraguari. Nós temos problemas como Chapadão do Sul, junto com Paraíso das Águas, onde uma usina ela está dentro de uma divisa municipal e o setor administrativo está em Paraíso das Águas e a usina está dentro de Chapadão do Sul. Como fazer essa arrecadação? Existem disputas judiciais. E disputas judiciais também nas divisas entre estados. Como, por exemplo, nós temos a divisa com o Paraná, onde o Paraná quer que seja recolhido os recursos de compensação ambiental, os recursos também da APA de Ilha Grande, quer que seja recolhido esses recursos para o Paraná, porque o Paraná diz que as ilhas que foram criadas depois das inundações, ou melhor dizendo, do represamento do Rio Paraná, eram território do Paraná. Então, existem disputas com Goiás, onde tem 20 mil hectares, onde você vai instalar uma empresa, vai instalar um empreendimento, a Agraer tem a dificuldade de poder certificar se é território do Mato Grosso do Sul ou não. Em 2019, com tantas tecnologias, nós estarmos discutindo ainda questões que pairam desde a criação do Mato Grosso do Sul. Então, nós precisamos avançar. É necessário essa discussão e essa Casa de Leis tem esse dever de trazer o debate. Sabemos que no debate, muitas vezes, um ou outro pode se sentir prejudicados, mas nós temos que superar as questões locais e avançar no sentido de um Estado mais justo e que se possa ter a modernização, vereador Carlinhos, ter a percepção e ter o desenvolvimento do Estado como precisa ser feito. Então, eu quero pedir aqui aos nobres colegas deputados o apoio para que nós possamos criar essa comissão e depois nós estaremos formalizando aos blocos parlamentares para que possam indicar o nome dos deputados para que nós possamos fazer esse debate. Outro debate importante dentro dessa comissão é o debate da área de fronteira, onde exatamente ela está. Quando você precisa ter a legislação ao seu favor, onde uma empresa, se ela for se instalar numa área de fronteira, é uma legislação federal. Se você for instalar uma empresa, uma indústria, ou até mesmo um estrangeiro que quer comprar uma área, a legislação na área de fronteira é uma, e fora da área de fronteira é outra. E nós precisamos estar com essa área de fronteira delimitada através
da tecnologia, do georreferenciamento, onde todos possam ter um acesso, inclusive rapidamente online, disponível nas secretarias via online. E hoje você precisa fazer um pedido para ter essa certificação, para que a Agraer possa delimitar ou apresentar se está ou não numa área de fronteira. Isso tem provocado um entrave de muitos empreendimentos para Mato Grosso do Sul. E nós precisamos avançar, nos modernizar, ser ágeis, porque o empresário precisa para ontem, o produtor precisa ter a sua certidão, por exemplo, ambiental, e muitas vezes na divisa com o Estado, ao próprio órgão regulamentador tem dúvida se está no estado do Mato Grosso do Sul ou está em outro estado, como o de Goiás, que isso é um entrave para o desenvolvimento. Tenho militado nessa causa e feito avanços gigantes, históricos, junto com a comissão e com a frente parlamentar para o desenvolvimento e regularização fundiária do Mato Grosso do Sul, e Dourados tem problemas que já foram solucionados e apresentado todo esse material para vários e vários municípios ao longo desses 2 anos. Então, diante disso, peço o apoio dos deputados para que nós possamos continuar esse debate de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Marçal Filho destaca os problemas estruturais nas obras de duplicação da BR-163. Em 12 de março de 2014, o governo federal firmou com a CCR-MS Vias o contrato de concessão para a exploração do trecho de 845 quilômetros e 400 metros da rodovia federal BR-163, que corta o Mato Grosso do Sul, com início em Mundo Novo, na divisa com o estado do Paraná, e término em Sonora, na divisa com o estado de Mato Grosso. Pelo contrato de concessão, que tem 30 anos de duração e início da operação em 11 de outubro de 2014, a cobrança do pedágio começou em 14 de setembro de 2015, com um compromisso contratual de todo o trecho de mais de 845 quilômetros da BR-163 estar duplicada até 11 de outubro de 2019. Ou seja, faltam 7 meses para findar o prazo, e o que vemos não é isso acontecendo, e acaba por a gente fazer ilações, que é um grande golpe contra os sul-mato-grossenses, que pagam pedágios caríssimos para trafegar pela rodovia. Nunca é demais lembrar que o valor previsto do contrato para a duplicação da BR-163 é de 6 bilhões e 500 milhões de reais, recurso que seria arrecadado com a cobrança de pedágio dos 46 mil veículos que trafegam mensalmente pela rodovia. O que acontece, senhores parlamentares, é que a cobrança do pedágio continua, mas a prometida duplicação de todo o trecho ficou apenas no papel. Mais grave ainda, depois de duplicar pouco mais de 150 quilômetros, com investimentos de cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais, entre obras, serviços, equipamentos e impostos, a concessionária decidiu interromper o cronograma de duplicação sob a alegação de que o valor arrecadado nas 9 praças de pedágio no Mato Grosso do Sul, com tarifas que custam até R$ 7,40, foram insuficientes para financiar a obra, ou seja, houve quebra de contrato. A decisão da empresa, além de afrontar interesses do Estado e causar dano ao patrimônio público, também viola direitos trabalhistas e sociais, tanto que o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras e Terraplanagem em geral dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, alerta que desde 12 de abril de 2017, as empresas que prestam serviços para a CCR dispensaram sumariamente 2.000 trabalhadores sob a alegação da contratante, paralisação das obras, pedindo revisão do contrato junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O que não se entende nessa situação é como a CCR-MS Vias pode alegar prejuízos com a arrecadação do pedágio, mesmo registrando um faturamento médio de R$ 800 mil por dia, o que configura um faturamento médio anual bruto de 24 milhões de reais. Passados mais de 4 anos, desde
a duplicação, a assinatura do contrato de concessão, menos de 1/5 das obras de duplicação foi concluído. Apenas pouco mais de 150 quilômetros da BR-163 tem pistas duplas, o que indica que dificilmente a concessionária conseguirá honrar o compromisso de duplicar os 845 quilômetros até outubro de 2019. Ademais, a decisão da CCR-MS Vias de interromper as obras de duplicação da BR-163 em Mato Grosso do Sul, sob a alegação de arrecadação insuficiente, não se sustenta também. Além de violar o contrato de concessão firmado com o governo federal, a concessionária CCR-MS Vias também viola contratos firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a aplicação de recursos federais na obra. Os recursos captados por meio dos contratos de empréstimos deveriam ser destinados exclusivamente aos investimentos previstos no Programa de Exploração da Rodovia, o PER, da BR-163-MS, conforme disposto no contrato de concessão celebrado pela companhia e a União Federal em 12 de março de 2014. Mas não é isso que vem ocorrendo, o que acaba gerando prejuízos gigantescos aos usuários da rodovia. Ainda que a concessão para a iniciativa privada tenha assegurado uma redução no volume de acidentes fatais ao longo da BR-163, muita gente continua perdendo a vida por falta de duplicação de todo o trecho. Concedo a parte ao deputado Barbosinha. Deputado Marçal Filho, agradeço pelo à parte. Esse é um assunto que já foi muito discutido nessa casa na legislatura passada, a respeito da omissão da CCR e da ANTT, que é histórica. Vem desde a ALL, América Latina Logística, que encampou a rede ferroviária do Mato Grosso do Sul e recebeu aquilo praticamente de graça, né, porque o valor simbólico, acho que foi de R$1 a concessão, em troca de vários investimentos que deveria fazer em Mato Grosso do Sul, expoliaram e não investiram absolutamente nada, com a omissão completa da ANTT. Da mesma forma, quando nós nos dirigimos ao Mato Grosso, o que choca é que, do lado norte, praticamente todo o trecho duplicado. E do lado do Mato Grosso do Sul, né, desde a divisa de Sonora até Mundo Novo, duplicação praticamente só nos trechos de cobrança ou dos pontos de apoio da CCR. Então, penso que esse é um assunto relevante, importante. Vossa Excelência chama também a atenção para as condicionantes quando, não da concessão, que deveria ser as travessias, como nós temos ali na Coronel Ponciano, ali no Trevo da Bandeira, em Dourados, como bem observado por Vossa Excelência. Nós deveríamos ter as marginais ali, percorrendo a via principal, e Vossa Excelência alerta sobre um assunto relevante, que é a questão do túnel, que é extremamente grave, porque se ocorrer ali, pode uma grande tragédia ali, de dimensões muito grandes. Parabenizo Vossa Excelência, e esse é um assunto que realmente essa casa tem que continuar debatendo, porque se não fez até agora, e aí o que eles alegam? Alegam que não executaram porque foi superdimensionada a quantidade de veículos e eles não têm a resposta. Só que o cidadão, ao passar no pedágio, ele não sofreu nenhum reflexo da diminuição do pedágio, ele continua pagando e, obviamente, se está pagando para receber um benefício. Vossa Excelência destacou pontos importantes da concessão, como é o socorro, mas o ponto principal, que é a duplicação tão sonhada por todos nós, está virando uma novela repetida, e não acontece. Parabéns pelo debate e por trazer esse assunto a esta casa. E o programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas redes sociais.